Olá, bom dia, a paz do Senhor para todos, a paz do Senhor para quem nos está nos ouvindo, bom dia, um dia abençoado para os nossos ouvintes. Estamos mais uma vez aqui, eu, Carla de Deus, Luciana dos Anjos. Estamos aqui apresentando, os Improváveis, o nosso tema, e quero agradecer a Deus por cada vida. E estamos aqui com um convidado abençoado, Pastor Renê, que vai poder contar o seu testemunho e dizer como foi a tua trajetória desde a sua infância até aqui. E é uma honra poder te receber aqui, Pastor Renê. Amém, obrigado. Tá no nosso canal. Creio que muitas vidas serão alcançadas, porque o mundo te ditava como um improvável. E Deus pegou, lapidou, transformou, e hoje você está aqui com propriedade para dizer o que Deus fez na sua vida. Amém. Então, eu quero apresentar o Pastor Renê, um homem de Deus que está de frente para uma obra linda, o Centro de Recuperação, cuidando de vidas, que são pessoas improváveis, que estão sendo lapidadas, transformadas através do poder de Deus. Então, ele quem vai ter propriedade em falar aqui, Pastor Renê, pode contar para os convidados, para os ouvintes, o que Deus fez na sua vida até a tua existência no ventre da sua mãe até agora? Posso sim, podemos. Todo mundo tem uma história, né? Quando se vê, às vezes, uma pessoa chegar a algum lugar, e eu digo chegar a algum lugar porque, para mim, eu cheguei no lugar onde eu precisava, onde eu queria ter chegado. Eu digo, não falo de status, não falo de situação financeira, não falo de vida social, eu digo mesmo vida. Porque tem gente que tem tudo e às vezes pode não ter nada. Verdade. Eu nunca ouvi dizer que um morador de rua, que um pobre, que uma pessoa que não tinha aonde dormir se jogou-se da sacada de um prédio, de uma cobertura. Isso geralmente acontece com quem pode chegar até lá em cima, né? Só cai quem pode chegar até lá em cima. E a nossa vida, ela é assim. A gente almeja uma coisa, a gente luta por ela. Uns conquistam, outros não. Mas eu aprendi que no decorrer da vida, a gente não precisa ter tudo que quer. A gente precisa amar tudo que tem. E ter hoje a presença de Deus na minha vida, como disse o salmista Davi, é tudo. Não ter a ausência do Espírito Santo na minha vida, não ter hoje os verdugos, do passado, as acusações que o inferno, o mundo colocou nas minhas costas, isso para mim já é o máximo. E poder, como você mesma disse aí, vocês sabem, ajudar pessoas. Ajudar pessoas para mim hoje isso é o meu segundo pulmão. Eu tenho dois, Um é para adorar a Deus e o outro é para ajudar pessoas. Eu inspiro obra. Eu amo fazer essa obra aí. E é isso. Você perguntou acerca da minha trajetória, não foi isso? Como foi a sua infância, Pastor Renê? Então, a minha infância foi comum como de qualquer outra criança. Eu sou fruto de um relacionamento, a princípio, conturbado. Meu pai sempre foi uma pessoa muito boa, uma pessoa muito honesta, trabalhador, mas era um pouquinho mulherengo. E minha mãe, grávida de mim, ela teve muitos aborrecimentos por consequência disso. E eu nasci doentinho. Com 3 anos de idade, o médico descobriu que eu tinha sopro no coração. E naquela época, o recurso, por ser muito pouco e a gente ser uma família pobre, era uma situação muito delicada. Difícil. Eu não podia correr, como outras crianças, não podia jogar bola, não podia ficar no sol, qualquer coisa sangrava o meu nariz. E eu passei dos 3 anos até os 7, 8 anos, andando em todos esses hospitais do Brasil, do Rio de Janeiro aí. Ou seja, um improvável, né, Pastor? Improvável. E quando eu tive 6 anos, que foi a minha cirurgia, foi o primeiro livramento de morte. O primeiro, na verdade, foi quando eu nasci, que eu nasci com cordão umbilical enrolado no pescoço. Já nasci fora de hora, entendeu? Todo roxo, e Deus me livrou ali. Depois a gente passa a entender o porquê de algumas coisas, né? Verdade. Tem pessoas que passam por um momento difícil e não sabem por que ela tá passando por aquilo ali. De repente é para servir de testemunho. Verdade. E aos 6 anos de idade, eu fui submetido à cirurgia para tratar desse sopro no coração. Entrava um aparelhozinho, hoje já não é mais assim, um catéter na veia do coração, e ia até lá
para ver o tamanho do orifício, para saber se cabia medicamento ou se realmente era uma cirurgia. E no dia desse catéter, eu fui para a mesa de cirurgia e não era eu que era para ir. A pessoa que ia era um outro menino que ia abrir o peito daqui de cima a baixo. E eles já estavam me sedando para fazer esse procedimento em mim. Quando o médico falou o meu nome, me chamou de André, meu pai falou, não, ele não é André, ele é Renê. Aí chamou a junta médica, aquela confusão toda. Ai, foi um livramento também, porque naquele dia ali eles iam fazer em mim uma cirurgia que não era para ter sido feita, né? E dali eu vim seguindo minha vida, estudando, como Deus qualquer outra criança normal. A sua adolescência, pastor Renê, como é que foi na sua adolescência? Então, a adolescência também foi quase que normal, né? Eu perdi um irmão de 17 anos, nessa época eu tinha 8, e entrei na minha adolescência meio revoltadinho, só que eu não sabia. Eu descobri, posso dizer assim, uns 12, 15 anos atrás, essa revolta que eu tinha dentro de mim sem identificar. Eu não sabia que era. E ele era meu protetor, porque meus pais já me tiveram com idade avançada, né? Então ele era, a diferença de 9 anos um pro outro, ele era meu protetor. E ele se foi. E meus pais viviam dentro do espiritismo, meus pais eram da Umbanda lá, da Macumba, e nós fomos criados lá dentro. Eu fui criado lá dentro, meus irmãos criados lá dentro, e foi isso. E quando eu cheguei à adolescência, estudei, com 16 para 17 anos eu já tinha terminado o ensino médio, né? Que na época a gente falava o 2º grau. Sim. Eu tinha terminado o ensino médio, mas aí eu comecei a me enveredar por outros caminhos. Indo para baile funk, fazendo outros tipos de amizade. E eu passei a entender que, pelo menos no meu entendimento, as pessoas que meus pais diziam que não prestavam, que não queriam ir com eles, não eram daquele jeito também. Porque se eu tivesse duro, eles pagavam a minha entrada no baile, né? Se eu tivesse precisando de uma coisa qualquer, eles estavam ali para me estender a mão também. E aí criou-se aquele ciclo de amizade. Quando eu fui ver, eu estava mais envolvido do que poderia estar. E do baile já fui participar das festinhas de tráfico, né? E nisso os pais não tinham noção do que vocês estavam fazendo? Não, nem pensar. Eu trabalhava, eu estudava ainda, estava no último ano nessa época. Trabalhava, estudava, trabalhava na Penha com meu pai. E na Penha eu conheci a cocaína. Trabalhando na Penha, no mercado São Sebastião, por onde meu pai não queria me levar. Final do expediente, os dias de sexta-feira, a gente ia beber. Uma coisa vai levando a outra, né? Íamos pra favela beber. E da bebida, cocaína. Um abismo vai chamando outro abismo. Um abismo chamando o outro. O pastor Renê, você disse que você usou... você começou com a bebida ou começou com a droga em si? A cocaína ou a maconha? Tudo tem um ponto de partida, né? Na verdade, eu comecei com cigarro, que era uma coisa, entre aspas, inocente na época. Depois a cerveja, né? O churrasco, que a gente fazia muito churrasco, eu tava sempre nos churrascos. E daí a cocaína, porque maconha eu não gostava, entendeu? Só que depois eu descobri que a cocaína era prejudicial ao meu bolso. E graças a Deus eu tinha um organismo muito bom para não me viciar assim com facilidade. Então eu deixei a cocaína e fiquei na maconha, só na maconha. Assim, diretamente eu já passei a me envolver no tráfico. Entendeu? Por eu não gostar de cocaína, por eu ter estudo, por eu ser bom na contabilidade. Teve um autocontrole, ter uma boa letra, entendeu? Já chamaram, opa, esse daí vai ser bom pra... Isso, saber conversar, saber entrar em qualquer lugar e sair de qualquer lugar, não precisava mais de nada, entendeu? E aí eu passei a me envolver com tráfico também. Ou seja, né, o inimigo já começou do improvável... Aquelas coisas que coloca na mente do jovem, né? Tô revoltado, os meus pais talvez não me deram atenção nessa área, o amigo chamou, experimentou, e dali o inimigo vai montando um cenário. Exatamente. Né? E trabalhando para deixar do jeito que ele quer. E dali você criou coragem para ir para outro, né? De um assalto, né? Ou exatamente. Tráfico... E assim vai indo, né, na vida do jovem. Nos 17, porque tudo aconteceu muito rápido. Nos 17 anos, uma quadrilha que eu fazia parte foi presa, digamos aí,
uns 30% dela. E os donos, né? E pelo fato do meu conhecimento, ser bom na matemática, bem articulado, visionário, não ser conhecido. Ter esse autocontrole ali no consumo, né? Ter um amigo que era ex-militar, que era o segurança deles, e na época estava em guerra, e eles pediram para que a gente pudesse, digamos assim, assumir a comunidade enquanto eles estivessem fora. Porque tinha advogado, a gente estava custeando, aquela coisa toda, e aí a gente foi assumir, assim, e eu sem noção de nada. Ninguém queria, assim, deixa que eu vou assumir, pode deixar que fica comigo. E eu tava vendo um jogo de empurra-empurra, e por eu não ter noção do que eu tava fazendo, eu falei, então deixa comigo que eu vou assumir esse negócio. Seguro tudo. Ô, pastor Renê, isso tudo aconteceu aonde? Qual foi o local? Você nasceu em qual... Eu nasci em Magé, né? Em Magé. Eu, na verdade, eu nasci em Duque de Caxias, fui criado em Piabetá, Magé, e isso tudo aconteceu em Piabetá, entendeu? Até que dali eu migrei para outros lugares. Aí eu, num determinado ponto, que eu não vou falar tudo, que tem muita coisa, num determinado ponto foi o tráfico de drogas de Caxias, foi para lá, e aí a gente criou um vínculo, né? E quando eu fui ver, eu tava lá dentro dos irmãos, tava em Parada Angélica, entendeu? Tava em Santa Lúcia, tava na Mangueira. E aí tomou uma proporção que eu não esperava. Aí entra mais uma vez. Bem articulado, sabia conversar. Tranquilo, que eu sempre fui tranquilo, nunca mudei essa minha postura, entendeu? E aí eu passei a galgar escalões mais altos, entendeu? Sim. Só que naquela época não tinha essa rivalidade forte como tem hoje. Naquela época tinha delegacias que eram concentradoras. E a gente... Era época de Ilha Grande ainda, tinham concentradoras. E ali ficavam todas as facções juntas. E na verdade só tinham duas, né? E aí ficava todo mundo junto. E ali todo mundo se falava, porque quando estava preso não tinha guerra, não tinha essa rivalidade, essa loucura que se tem no dia de hoje. Ficava todo mundo no mesmo lugar. E aí eu fiz muitos vínculos, muitas alianças, muitas amizades. Primeira vez que eu fiquei preso, a minha filha estava no ventre da mãe, e hoje ela tá para ganhar mais uma neta minha. Mais uma netinha. Com quantos anos o senhor foi preso? Eu fui preso com 19 para 20 anos, a primeira vez. Fiquei 2 anos ainda aprontando, e aí com 19 para 20 anos eu fui preso. E dessa vez eu fiquei só 4 meses. Essa época tinha. É bênção sem medida, né? Casamento, netinho, tá vendo tudo assim, ó. Exatamente. E desses 4 meses foi, vamos dizer assim, foi o meu estágio dentro do crime. Porque dentro desses 4 meses eu conheci pessoas e lá, mais uma vez, saber falar, ser bem concentrado nas palavras, entendeu? Não gostar de drogas. Isso fez com que pessoas vamos dizer assim, no nível mais elevado, se aproximassem de mim e fizessem alianças. Quando eu saí desses 4 meses que eu fiquei preso, eu até queria retornar à vida social, mas aí entra uma outra coisa. Naquela época, hoje eu não tenho nem noção como é, mas naquela época ali eu estava muito pichado. E ninguém me olhava mais como uma pessoa que queria mudança de vida, ainda que eu quisesse. E bem que eu tentei trabalhar e tudo, mas não consegui. Só o tráfico de drogas, os assaltos, essas coisas estavam de portas abertas para mim. Ou seja, você não dava nada por você mesmo e você já achava assim, eu já tô no lamaçal do pecado, já tô todo enrolado, envolvido, então a tendência é crescer no mundo do crime. Isso aí. Né? E na sua primeira prisão, você passou por uma delegacia, da delegacia você saiu, teve a liberdade ou foi para um presídio? Da delegacia eu tive liberdade. Liberdade. Em 4 meses eu fui embora. Foi quando minha filha nasceu. A minha filha que hoje tem 31 anos. Sim. Foi quando minha filha nasceu. E dessa primeira vez eu fiquei 11 meses ainda em liberdade. Sim. Fui preso de novo. Agora por tráfico de drogas. E fiquei 2 anos e 9 meses. Saí. Fiquei 8 meses, acredito, na rua. Depois fui preso de novo. Fiquei mais 11 meses. Aí saí. Fiquei mais um ano e alguma coisa na rua. Aí fui preso novamente. E fiquei, dessa vez, 4 anos e 10 meses. E
Aí eu já estava muito envolvido, eu já respirava crime, já não me queria envolvimento com tráfico, já estava envolvido em quadrilha de assalto, já estava nível bem elevado, não era qualquer pessoa que chegava perto, não era qualquer pessoa que falava. Sim. Nos lugares que eu ia eu era bem recebido, também não gostava de drogas, então assim, eu era muito bem conceituado, o que eu precisava, dependendo das comunidades dentro da facção a qual fazia parte, eu tinha. Entendeu? Eu entrava lá, eu preciso disso, eu tenho isso e isso para fazer, então eu tinha muito acesso, então eu não tinha necessidade nem de me preocupar com alguma forma de ganhar dinheiro. Eu tinha quem me sustentasse, quem me mantivesse, enquanto eu tivesse visando alguma coisa, entendeu? Eu passei a ser, como se dizer assim, o cérebro de uma organização cujo eu era como se fosse o visionário. Eu era visionário, eu visualizava, eu olhava, eu ia, eu via, eu mapeava. Administração ali, organizava a administração ali de tudo, né? Eu mapeava, eu fazia tudo que tinha que fazer e depois o pessoal vinha só acreditando no que eu tinha falado. E essas indas e vindas do pastor, o senhor passou por quantas vezes pelo cárcere? 5 vezes. 5 vezes. Total de aprisionado? 16 anos da minha vida. 16 anos. Em algum momento que você estava no cárcere, quando você parou para pensar, essa vida não é para mim? Na última vez que eu tive preso. A que durou mais, a que eu sofri mais, e a que eu já não conseguia mais olhar e ver as coisas que se vê no dia de hoje. Porque até quem tá preso, e eu não falo isso rendendo homenagem, nem levantando bandeira para crime, para tráfico, para nada. Mas até quem estava na minha época, as pessoas que viveram, passaram pelo que eu passei e conheceram o que eu conheci, quando olhava para dentro do cárcere e via essa geração que está hoje, isso está no geral. Já não sentia mais desejo nenhum de estar fazendo parte, porque as coisas mudaram numa proporção muito grande e não se via mais do mesmo jeito que era antes. Essa foi uma das minhas motivações, eu não sabia, mas ali Deus já estava trabalhando na minha vida. E a outra foi querer ter vida. Porque eu não tinha vida. O que adianta você ter dinheiro? O que adianta você não poder ir aonde você quer? Você não ter liberdade de parar num shopping, de passear, de sentar numa praça, de andar de mão dada, sabe? A pessoa é prisioneira. Se ela tá preso, ele é preso mesmo, tá aprisionado. Mas quando sai e deveria estar livre, se torna prisioneira das próprias ações. E eu era uma pessoa assim, eu era prisioneiro das minhas ações. Eu não tinha liberdade. Você tá num lugar, você fica com medo de alguém te pegar, te sequestrar pra te tomar um dinheiro. Chega uma hora que isso sufoca, né? Vai sufoca. E aí, eu não sei por que eu não cheguei a esse ponto, mas eu poderia ter sido vítima da depressão, da síndrome de pânico, da crise de ansiedade, porque eu tinha tudo pra isso. Eu tinha tudo pra isso, entendeu? Mas graças a Deus isso não aconteceu comigo. E aí, dessa última vez, que foi a pergunta que você fez, eu tive um encontro com Jesus. Eu tive um encontro com Jesus, eu fui preso, isso aí eu posso falar aqui à vontade. Eu fui preso em Piraí, no posto nacional, e eu era assaltante de carga, eu estava assaltando carga nessa época, porque eu estava reunindo verba e armamento para eu poder sair do Rio de Janeiro, porque o movimento naquela época era sair do Rio de Janeiro para fazer coisas fora, em outros estados. E eu estava adquirindo condições para isso, eu queria ir com as minhas condições, não queria levar nada de ninguém. E nessa época eu fui preso em Piraí, e quando eu fui preso, não foi só esse crime, eu fui indiciado por outros crimes também, que foram feitos ali na mesma... Assaltante de carga é assim, quando ele vai preso, todo mundo que teve carga roubada vai lá para reconhecer. Então, dessa prisão, eu passei de uma prisão que resultaria para mim em 7, 8 anos de cadeia, e eu tomei uma sentença de 36 anos. Eu falei, o mundo para mim acabou. Pesou. O mundo para mim acabou, porque eu já não sou mais um menino. Na época eu estava com 32 anos. Tô com 32 anos. Bom, se eu tiver que puxar isso aqui, eu já sabia quando. Eu vou puxar 8 anos. Vou sair no mínimo 8 anos. Desses 36 anos, no mínimo 8. Juntando com o que eu já tinha tirado, que eu devia, tá 8 anos. Eu vou sair com 40. Para mim, 40 era o fim do mundo. E 8 anos dentro da cadeia, para quem já tinha passado os anos que eu passei. Só que não foi 8, não. Foi mais um pouquinho.
Porque foi um processo, foi todo um processo. E nesse processo aí eu fiquei quase uns 10. Então, no final da história, eu tirei aí 16 anos e alguma coisa. Mas o diferencial, o divisor de águas, foi que nessa última prisão eu tive um encontro com Jesus. Glória a Foi Deus. quando eu perdi família, foi quando minha mãe estava doentinha. E o meu medo quando eu estava dentro do cárcere era que eu aceitasse Jesus, que na verdade é Jesus que nos aceita, né? É verdade. Que eu recebesse Jesus como meu salvador e o diabo viesse e se andasse dentro da minha casa, levasse pessoas. E enquanto eu estava preso, eu não tinha Jesus ainda, eu evangelizei minha mãe, ganhei minha mãe para Jesus, ganhei meu pai para Jesus, mandando todo mundo ir para o caminho, mas eu não ia. E por O que fim, adianta ganhar o mundo inteiro perder a e alma, né? a sua alma se perder, Sim, né? sim. E no presídio Evaristo de Moraes, na época, quando eu cheguei lá, eu vim de Volta Redonda, transferido para cá. A minha pena era pequena, isso hoje eu posso falar assim com muita propriedade, era pequena na época ainda, porque era 36, mas não tinha batido ainda na vara de execuções penais, não tinha batido em segunda instância, estava em primeira, então não contava na VEP. Então, a princípio, a minha sentença era de 9 a 10 anos, e cadeia pequena assim ia para o Evaristo de Moraes. E eu fui para lá, mas eu fui com o propósito de fugir. Eu não fui com o propósito de ficar preso. Eu sabia quantos anos eu ia ter que ficar. E eu estava no primeiro, faltavam 7. E o Evaristo de Moraes, na nossa visão, que vivia o que eu vivia, era uma cadeia de papel. E eu fui para lá com a intenção realmente de fugir pela porta da frente. Entendeu? Ousado, hein? Eu era endemoniado. E aí, cheguei lá, me escondi como pude. Aí veio aquele pensamento: na igreja ninguém me acha. Na igreja ninguém me acha. Na igreja ninguém me pega. Pensa O que vai ficar Espírito Santo te escondido, achou. né? Aí Deus olha lá da janela da eternidade e fala: é lá que eu te quero, vai pra você ver só. Sim. E aí, mas o coração já estava apertado. Essas coisas de Deus na nossa vida, às vezes a gente não consegue entender quando tá fora. Mas quando a gente entra, tudo se encaixa. O quebra-cabeça, ele, sabe? E eu tava com família destruída, aí eu fiz um voto com Deus. Eu falei: poxa, mas eu também não posso ir pra lá pra brincar. Vou dar uma oportunidade pra Jesus. Olha só. Vou dar uma oportunidade. Aí eu falei isso com Jesus. Eu falei: Jesus, eu já não tô... E eu usava maconha, eu gostava muito. Falei com Jesus: Jesus, eu vou te dar uma oportunidade. Todo mundo diz que o Senhor tem uma obra na minha vida. E se o Senhor tiver uma obra na minha vida, eu vou pra tua casa, vou pra aquela igreja lá, vou ficar no meio daqueles camaradas lá. E se o Senhor tiver uma obra na minha vida, o Senhor vai fazer lá. Agora, se o Senhor não tiver essa obra, em um mês eu saio de lá e vou sair desse presídio pela porta da frente. E já estava tudo orquestrado já, para eu poder sair assim. E quando eu fui para a igreja, eu não usei telefone celular, não botei a mão em droga, não fiz nada de errado, entendeu? Então, os únicos contatos que eu tinha era com carta. E nesse interim, quando eu cheguei, na semana que eu cheguei, teve uma campanha de libertação. Tem pessoas que às vezes vão no cárcere fazer obra e acham que lá as pessoas são tudo totalmente leigas e não tem nada. Pelo contrário, Deus tem formado grandes homens de Deus ali dentro. Aleluia. Tem saído pessoas ali para fazer a diferença aqui fora, sabe? E uma das minhas inspirações para ter hoje um centro de recuperação foi exatamente isso. Poder receber pessoas que não tiveram a oportunidade que eu não tive quando precisei. Eu não sou vítima da sociedade, eu não sou vítima do sistema. Eu nunca fui vítima, nunca me vitimizei. Eu não tenho autocomiseração. Mas eu vim de uma época que era muito difícil. Não se conhecia centro de recuperação na minha época, não tinha. Se alguém me abraçasse e falava: cara, vem comigo que eu vou te levar para um lugar e tu vai sair dessa agonia aí, tu não vai viver mais isso não. Quando você voltar, você vai voltar outra pessoa. Eu ia na hora. Mas não tinha. E eu despedi muitas pessoas depois que eu me converti, depois até falo sobre isso. Mas vou voltar aqui no ponto que eu parei. Falei isso com Jesus e fui para a igreja. Cheguei numa campanha de libertação, com tudo orquestrado já para eu poder, achando que Jesus não ia fazer nada. Na primeira semana, enquanto os irmãos estavam orando, eu estava escrevendo carta. Sabe-se lá para quem. E nos últimos dias da primeira semana eu comecei a falar com Deus. Estava todo mundo de joelho dobrado, todo mundo orando. Eu estava ali na igreja, eu falei para Deus, eu não estava sendo... E eu sempre fui aquele, não tem que ser sujeito ao homem, o homem tem que ter palavra. Eu não estava sendo sujeito ao homem com Deus. Eu falei uma coisa e não estava fazendo, não estava ali fazendo. Como é que Deus ia fazer a obra? Eu comecei a conversar com Deus. Deus, eu estou aqui,
mas o senhor conhece meu coração, o senhor sabe que eu não quero nada com isso aqui. Foi sincero pra Deus. Eu fui sincero com Deus. Falei da minha vida, contei minha história. Quando eu fui ver, eu tava chorando. E as últimas 3 semanas da campanha de libertação foram lágrimas. A minha camisa, depois que eu acabava o momento de oração, podia torcer assim que escorria. E o meu colchão, onde eu dobrava o meu joelho, estava molhado de lágrimas. Quebrantamento. Deus quebrantou meu coração ali. E quando acabou essa campanha, eu já não era mais o Renê. Deus sabe como pegar, né? Já tava lapidando, transformando no pastor Renê. Deu uma podada na árvore. Jesus me pegou com força. Mas uma coisa eu não contei pra vocês aqui. No dia que eu decidi ir, eu morava num lugar onde tinha muita droga. E eu tinha acesso a todas elas. Eu não queria, simplesmente eu não queria. E eu pedi ao rapaz que passava anotando, pastor Alexandre de Jesus. Hoje ele é evangelista, segurança, tá com a família restaurada. E ele passava fazendo ficha dos irmãos. Ele e o Valdinei, que foi meu pastor também, lá de Volta Redonda. 2 homens de Deus, que estão de pé, estão bem, graças a Deus, que passaram pelo cárcere. Eles eram os pastores na época, lá dentro do cárcere. E passaram fazendo ficha. Eu dei o meu nome para eles me levarem para a igreja. Porque eu queria no culto que estava tendo, que eu ouvia a orquestra da congregação cristã, que coisa mais linda. E não deixaram eu ir. Quando eu sentei na porta da cela, e eu saía para tudo quanto é lugar, eu tinha acesso livre à galeria. E nesse dia o guarda não deixou, simplesmente não deixou eu ir. Eu só queria ir para ele. Eu falei, mas eu vou para tudo quanto é lugar, eu quero ir aqui na igreja do lado. Vocês não vão deixar eu ir? Ele falou, não posso, não fui. E aí eu sentei, e o Espírito Santo falou ao meu coração, naquele dia vai ser a mesma coisa. Muitos quererão, muitos vão querer ir e não vão poder. Eita, forte, hein? Porque não vão estar no lugar que deveriam, você não está nesse lugar. Então Deus já falava comigo ali dentro, entendeu? Então quando eu fui para a igreja, eu pensei que eu ia para a igreja no mesmo dia. Eu fiquei 15 dias sem usar droga, 15 dias ali naquele lugar, só vendo a movimentação e ninguém me levava para a igreja. Quando eu fui para a igreja foi tiro e queda. Fiquei e dali eu me converti, desci as águas no 3º mês. No 2º mês eu já estava fazendo a obra. No 5º mês Deus me batizou com o Espírito Santo. Com 1 ano lá dentro, já comecei... Eu fui o secretário, porque eu escrevia bem, sabia ler. Sempre aproveitando, né? Isso. E aí eu fui secretário da igreja, lia muito, sempre gostei muito de ler. Aí passei a ser pastor de uma das congregações. E quando eu fui para a igreja, nós tínhamos 2 celas evangélicas. Quando eu saí de lá, não foi eu, claro, Deus, sempre Deus. Quando eu saí de lá, quando eu fui transferido para o semiaberto, eu deixei lá 8 congregações. Eram 8 celas evangélicas, cada uma com 40 pessoas. Glória a Deus. E uma igreja realmente estruturada, com 352 pessoas, sabe? Pessoas iam lá, ficavam impactadas. Que a pessoa, quando fala de igreja, de cárcere, tem aquela imagem de Polinter, né? Uhum. Quando o povo ia, aqueles camaradas na grade, suja, aquele montão de roupa pendurada. E as pessoas, quando chegavam na igreja, dentro do Evaristo de Moraes, quando via a igreja limpa, tudo branquinho. E a igreja dentro do cárcere, você tem propriedade em falar sobre isso, explica para as pessoas que não é brincadeira. Lá dentro, quem não tiver posicionado, não fica. Não fica. Na igreja. Não fica. Porque muitos falam assim, servir Cristo lá dentro da igreja é mole. Mas dentro do presídio, aqueles que estão separados para servir a Cristo, eles estão ali na prática mesmo, porque os próprios detentos, se não tiverem, se a igreja não tiver posicionada, eles não aceitam, não é isso, pastor? Não é nem que não aceitam, mas eles não conseguem comungar. Pelo seguinte, aqui na igreja, hoje, a nossa igreja convencional, você vai à igreja dias esporádicos. Tem pessoas que escolhem até os dias que vão cultuar. Lá não. Lá tem culto todo dia. Tem círculo de oração dentro da cela, tem culto na igreja, tem atividade, tem estudo, tem discipulado. Então você é preciso participar. E você está num lugar com o espaço é restrito. E são muitas pessoas no mesmo lugar. Não tem como você enganar a pessoa que está do seu lado. Uhum. Não tem como. Principalmente quando se fala de pastor. Para você ser um pastor dentro do lugar desse, para você pastorear um lugar desse, o teu testemunho tem que falar por você. Você não tem nem que falar, o teu testemunho tem que falar por você. Porque se o teu testemunho não falar, você não tem o respeito dos demais. E se você não tiver respeito, você não tem como ser líder.
E se não tiver como ser líder, o povo fica desgovernado, vira aquela balbúrdia, aquela bagunça, entendeu? Então, assim, é um lugar onde... Eu não tô dizendo que é o melhor lugar. Eu tô dizendo que é um lugar onde tem que realmente se levar a sério. Porque se não se leva a sério, a igreja lá dentro, ela passa por dificuldade. Sim. Eu vou te dar o exemplo da minha época, quando eu cheguei, logo no começo, né, que teve uma fusão, a igreja tinha geral. E todo mundo da igreja saía nu, seminu, só de sunga, sentava na quadra, ficava no chão e eram dadas revistas lá dentro e se perdia algumas coisas, porque eram coisas que não eram para ter também. E depois que a gente assumiu a igreja, que nós organizamos lá, o nosso grupo, que a gente organizou a igreja, quando tinha revista dentro do presídio, a galeria da igreja ninguém entrava, nem guarda. Quando só ia JIT, SOI, quando ia com princípio de rebelião, essas coisas, na galeria evangélica, o próprio diretor, os próprios caras falaram, não, aí não. Porque sabia que era uma coisa... Ali se tivesse coisa errada, nós saberíamos. Sim. Não tem nada errado lá, não precisa nem ir. E sempre foi assim. E pastor, como que surgiu o centro de... cresceu o centro de recuperação na sua vida? Como foi? Isso, esse projeto, na verdade, ele nasceu no coração de Deus e veio do coração de Deus para a minha vida. Eu estava no cárcere, eu despedia pessoas e a nossa igreja era muito organizada, graças a Deus, lá dentro. E nós tínhamos uma tesouraria, o nosso dinheiro ficava no setor de valor do presídio. E a nossa tesouraria chegava a ter 2, 3 mil reais guardado. Naquela época, era 2005, 2008. Que era mais valorizado. Né? Era mais valorizado. Então, quando tinha alguém, vamos dizer, a pessoa mora em Campos, a gente procurava saber o valor da passagem e dava o dinheiro da passagem à pessoa que morava em Campos. Ah, eu moro em Caxias, o dinheiro da passagem de Caxias. Orávamos pela pessoa, não é? E despedíamos ela. Dentro da igreja, isso. A gente dava esse suporte que, na verdade, deveria ser dado pelo Estado, né? Sim. E nós dávamos esse suporte, graças a Deus por isso, porque o próprio Estado não dava condição para nós termos essa igreja. Então, a gente fazia a nossa parte, porque a igreja, independente do lugar que ela está, eu entendo que a igreja ela tem que fazer a parte social. Sim. Sim. Isso foi uma ordenança de Jesus. Os órfãos, as viúvas, os necessitados, e era essa parte. E quando despedíamos pessoas, às vezes não, todas as vezes eu perguntava, vem cá, você vai para onde? Pastor, vou ser sincero pro senhor, e por isso que eu tô falando do testemunho. Sim, sim. Vou ser sincero pro senhor, eu sou de Campos, mas eu não posso voltar para casa. O senhor vai me dar o dinheiro da passagem, esse dinheiro vai servir para eu poder procurar alguém aqui pelo Rio, procurar algum lugar. Eu não sei o que eu vou fazer, não sei para onde eu vou. Mas eu tô ganhando a liberdade, eu tenho que ir. Sim. E saíam pessoas sem direção, entendeu? E isso nasceu no meu coração, de um dia eu ter um lugar que eu pudesse agregar essas pessoas que saíssem do cárcere, que não tivessem família, e eles pudessem vir para ser acolhidos por nós. Mas isso foi uma coisa que nasceu no meu coração e, passado o tempo, eu esqueci. E quando eu cheguei aqui na rua, eu fui fazer parte dessa igreja maravilhosa da qual nós fazemos parte, né? Fui congregar na Assembleia de Deus Ruá. Ela é para o Ministério Rema. E eu fiz parte do departamento de evangelismo. Nós pegávamos moradores de rua, evangelizávamos dentro de favela, e quando alguém recebia Jesus como Salvador, nós levávamos para centro de recuperação. Conta para os ouvintes, pastor Renê, como você conheceu a igreja, a Assembleia de Deus, Ministério Ruá? Então, um membro da nossa igreja dentro do presídio escreveu uma carta para um presbítero que fazia parte da igreja. E esse presbítero conversou com o pastor Eli para fazer uma visita, e eles foram lá. E quando eles foram impactados pelo que eles viram. Porque a visão que eles tinham de uma igreja dentro do presídio era aquela da Polinter, não era da nossa igreja. E quando eles chegaram lá, viram homens barbeados, vestidos direitinho, uma igreja adorando, um ministério de louvor atuante, tudo que se tem dentro de uma igreja lá dentro, eles viram que eram diferentes, que tinha algo de diferente ali. E eles passaram eles viraram capelões e começaram a fazer essa obra dentro do presídio na nossa igreja. E quando eu ganhei a minha liberdade, que eu fui para o regime semiaberto, eu passei a frequentar essa igreja. E aí o pastor Eli, na época, me fez o convite para que eu viesse congregar com ele, com eles, né? E aí eu vinha do presídio aos fins de semana, quando eu tinha saidão, né, VPF, eu vinha do presídio,
ficava na igreja, e quando dava 8 horas da noite, 8h30, o pastor ele me botava no carro e me levava pro sistema, para Bangu de novo, lá pro complexo de Jericinó. E eu fiquei assim durante praticamente 1 ano, fazendo isso. Saindo do presídio, vim em casa, via a minha família, ia pra igreja e voltava pro presídio. Fiquei um tempo nesse ciclo, assim. Sim. Aí depois que saiu totalmente, começou a fazer parte do evangelismo da igreja. Isso, aí eu comecei a fazer parte. Na verdade, lá mesmo lá dentro eu já fazia. Já fazia. Mas quando eu saí, aí foi oficial. Aí eu assumi também o departamento de evangelismo, né? Começamos a fazer evangelismo nas ruas e comecei a assistir centros de recuperação. Até que a gente chegava na rua e pessoas, digamos assim, levei uma pessoa semana passada. Aí na semana posterior, chegava na rua, no mesmo lugar, aquela pessoa estava lá. E chegava lá, a pessoa falava coisas, né? De centro de recuperação. Ah, você me mandou pra lá, mas lá é assim, assim, assado. E eu ouvia muita crítica, sabe? Algumas em verdades e outras tinham fundamento. Eu falei, poxa, pra mim ficar pegando, pra levar, e daqui a pouco encontrar com eles aqui, não tá adiantando. E aí comecei a ajudar um centro de recuperação que tinha lá perto, em Piabetá. E de lá também começou a ter problema. E um deles bateu na porta da minha casa pedindo ajuda, dizendo que era de Volta Redonda, não tinha dinheiro de passagem, eu também não tinha para dar ele naquele dia. Acolhi ele em casa e procuramos uma casa para alugar. 2 dias depois apareceu outro, do mesmo lugar que soube que ele estava lá em casa. Deus enviando, né? Foi lá. Aí apareceu o terceiro. Aí a gente teve que alugar uma casa. De uma casa a gente migrou para outra. E hoje nós temos o projeto Reobote em Piabetá, que hoje nós temos lá em Piabetá há 9 anos, tem 23 pessoas. Sim. E em Capivari, foi uma outra história, né? Sim. Em Capivari nós temos pessoas também, e agora em Capivari nós estamos chegando hoje na média de 27 a 28 pessoas. São 2 centros de recuperação. Para a honra e glória do Senhor Jesus, Glória né, pastor Renê? Isso. A gente vê o crescimento, né? Ali a evolução, Sim. o Espírito Santo agindo, trabalhando. Pastor, conta para os ouvintes qual é o processo lá do centro de recuperação, que as pessoas acham que é só colocar lá e virar as costas e não, muitas pessoas têm a visão de que ajudar centros de recuperação é sustentar malandro, vagabundo, desculpa a expressão, desocupados. Explica para as pessoas como que é o processo. Então, vamos começar pela questão do recebimento, né? Nós recebemos pessoas de tudo quanto é lugar, independente da condição que ela esteja. Se ela tem família, a gente recebe. Se ela não tem, a gente recebe. Se foi traficante, se já teve preso, a gente puxa lá a faca dele para saber se está devendo alguma coisa. Se dever, a gente oferece ajuda para poder estar resolvendo junto à Defensoria Pública. Se não dever, a gente recebe do mesmo jeito. Se tem tornozeleira, a gente fica. Se não tiver, a gente fica também. Mas tudo sendo devidamente pesquisado. Eu tenho amigos hoje que são advogados, policial militar, não é? Então a gente tem pessoas que nos ajudam a poder estar mantendo essa obra nesse sentido. Sim. E a gente recebe, só que existe todo um conjunto de coisas dentro daquilo que a gente faz que é para outras pessoas desconhecido. Por exemplo, vou te falar uma das coisas. Ontem eu recebi uma pessoa que é soropositivo. Entendeu? E aí, qual o cuidado que eu preciso ter com essa pessoa? A primeira coisa, eu preciso saber onde é que ele pega o medicamento dele. A segunda, viabilizar a transferência do medicamento dele, do lugar que ele pegava, para o município que ele está. E aí eu preciso de agentes da prefeitura do município para poder me ajudar. Eu já tenho isso. Então, se a pessoa tem problema de psicológico e tal, tem que ter centro de recuperação, precisa ter psiquiatra, psicólogo, é uma burocracia tremenda para a gente ter isso tudo. Mas eu consegui, junto ao município, ter um vínculo com psicólogo, com psiquiatra, e quando o caso exige isso, a gente assiste dessa maneira. A gente tem o CAPS, que tem uma parceria com o CAPS no município lá, tanto lá como de Caxias, e a gente consegue isso.
E, precisa de cuidados médicos, hospitalares, graças a Deus. Eu, cuidando de vidas, eu conheci assistente social nos hospitais de Duque de Caxias, eu conheço pessoas na saúde do hospital, nos hospitais de Piabetá, nos PSFs, que é o Posto de Saúde da Família, então a gente encaminha para lá e a gente consegue. A única coisa que eu preciso é a locomoção, né? Aí entra eu com o carro para poder levar, trazer, ou algum irmão que já me ajuda na obra que leva. Em relação à questão financeira, nós não cobramos aluguel, nós não cobramos mensalidade, mas pagamos aluguel. Então a gente ensina o quê? O nosso centro de recuperação, ele é evangélico. Não tem como eu conhecer Jesus e não falar de Jesus para ninguém. Sim. Né? Até as pessoas que Jesus falou, vai, não conte para ninguém, ninguém conseguiu ficar com a boca fechada. Quem conhece Jesus, tem um encontro com ele, não consegue ficar com a boca fechada. Então a gente fala de Jesus, evangeliza, e é isso que tem feito o diferencial. Para eu poder me especializar, eu fiz um estágio de psicanálise, né? Para eu poder entender melhor a mente do ser humano. E a gente tem esse entendimento que não é só o espiritual, tá? O médico é autoridade, o psicólogo é o psiquiatra, o psicanalista são autoridade. Eles precisam ser ouvidos, tá? A gente precisa ter uma segunda opinião e saber em que área vai tratar. Então, então vocês tratam com medicamento? Não, nós não tratamos com medicamento. Cada caso é um caso, cada pessoa uma situação. A gente analisa caso a caso e a cada um a gente dá ele o tratamento que é de direito, tá? E pastor, passa o endereço, né? Sim. Do projeto, quem sentir vontade no coração de visitar o projeto, sim, né? Sim. Porque ali o projeto hoje ainda não é autossustentável, né? Ele vive de doações. Isso, né? isso. Ali tem pessoas ali que são doadores, tem empresários, tem irmãos que são doadores fiéis ali todo mês, sacolão, supermercado que dão legumes, alimentos, né? E você que sentir no coração de fazer uma visita ao projeto, passa o endereço para esse povo aí. Nós temos em Piabetá, Rua Projetada F, lote 9, quadra J. É o nosso centro de recuperação que fica em Piabetá. E nós temos em Capivari, Avenida Castro Alves, número 736, Parque Capivari, Duque de Caxias. É próximo ali, bem pertinho da saída do Arco Metropolitano. Isso, bem ali, pertinho, né? Ali, quando quem vai para Xerém, saindo do Arco, indo para Xerém. Depois do primeiro quebra-mola, dobrou à esquerda, é o nosso centro de recuperação. E eu queria te fazer uma pergunta. Como o senhor vê a sua vida hoje, em relação a como você era no passado? Como você se vê hoje? Como eu me vejo hoje? Eu me vejo como uma pessoa que conseguiu superar essas intempéries da vida, uma pessoa que pode ser exemplo para outras pessoas que viveram o que eu já vivi e que graças a Deus eu tenho conseguido ser. Pra você ter uma ideia, tem pessoas que procuram meu centro de recuperação. Pastor, eu estava com o senhor no Cássio, quando falou que o senhor estava com o centro de recuperação, eu vim para cá porque eu sabia quem era o senhor e sabia que o centro de recuperação era coisa séria. Pessoas que me procuram por saber aonde eu estou. Então, quando você vira um ponto de referência para alguém, isso é muito importante. E eu falo muito com eles, eu posso ser o ponto de referência para vocês. Você vai sair daqui hoje, se você voltar daqui a 10 anos, o pastor Renê vai estar aqui, fazendo a mesma obra, no mesmo lugar. Possa ser que o lugar aumente, melhore, cresça, mas eu vou estar aqui e você é a mesma pessoa. Então a constância, né? 1 Coríntios 15 fala sobre 57, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Então, quando eu olho para mim hoje, eu vejo que o trabalho não foi em vão. Porque eu comecei do nada, sem ter nada, e continuo ainda debaixo da mesma graça, só que hoje podendo ajudar pessoas, podendo acolher pessoas, podendo falar do amor de Jesus e fazendo essa obra que eu amo muito. Quando eu olho para mim hoje, eu me vejo como uma pessoa realizada dentro daquilo que não foi eu que idealizei isso para mim, mas eu recebi isso como uma missão. Eu não idealizei isso, mas eu recebi isso como uma lição para minha, como uma missão para minha vida, porque eu nunca me projetei para viver da obra, viver digamos assim, em torno disso que eu faço hoje. Mas em compensação também não me é permitido fazer nenhuma outra coisa. Hoje não cogito hoje, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer, não tem como. O seu chamado é esse e você vai cumprir, né, com fidelidade o que Deus colocou na sua mão. Até Jesus voltar. Até Jesus voltar. E tanto é, né, pastor, que você achou que fosse ficar com um centro de recuperação, aí uma missionária falou,
Aí você pode contar, né, pastor? Aí surgiu o segundo centro de recuperação. Sim, nós estávamos em Piabetá e uma pessoa, a missionária Vera, ela levou uma alma pra gente cuidar lá. E ela chegou lá, pastor, quanto é que a gente tem que pagar aqui? Qual o dia de pagamento? Eu falei, pagamento? Não tem que pagar. A senhora tá trazendo um rapaz, ele precisa de ajuda. E eu olhei ela, né? Eu falei, não, a gente não tem como. A gente vai cuidar dele. E aqui, Deus tem dado sustento, tem dado suporte. Deus da provisão. Mas o senhor não vai... Todo centro de recuperação cobra. Eu falei, mas a gente aqui não cobra, não. Se vocês quiserem ajudar, toda ajuda é bem-vinda. No que puder ajudar também, toda ajuda é bem-vinda. Essa irmã me fazia pix de R$100 toda semana. E aí ela... E agradecendo. E esse menino, ele nem era parente, nem era familiar dela, que ela também é doida, como eu e como vocês. O evangelho é tido como louco, né? Entendeu? E aí a missionária Vera descobriu um sítio em Xerém, um terreno em Xerém. Na verdade não era um sítio, era um terreno, é sítio hoje. Ela descobriu um terreno em Xerém, que era uma casa de recuperação que estava fechada. E ela foi lá em Piabetá falar comigo, pastor, eu visitei um lugar que era centro de recuperação que eu assistia lá. Pastor, Xerém precisa de um centro de recuperação igual o seu. Ele coçou a cabeça. Um pastor que faça desse jeito e Eita, tal. glória. Vem me enchendo de elogio. Eu falei, não, isso aí não é de Coçou Deus a não. cabeça. Não é de Deus não. E aí eu falei, missionária, eu até agradeço a senhora, mas eu não tenho condições de fazer isso não. Já tá difícil com um aqui, eu pago aluguel, tem as despesas, e aqui eu tenho pessoas que me conhecem, lá eu não conheço ninguém, não, o senhor conhece eu, pastor. E eu conheço muita gente. Falei, não, minha missionária, é longe, não tem como, eu sou uma pessoa só, como é que eu vou ficar em 2 centros de recuperação? Se pelo menos eu tivesse um carro, pra que eu fui abrir minha boca? Tava sem carro na época, né? E eu falei, se pelo menos eu tivesse um carro, até se dava pra pensar no assunto. Aí nem passou nem um mês. Um amigo me chamou na casa dele lá que ele tinha feito um propósito no coração dele que se ele conseguisse o que ele queria, ele doaria o carro dele. Aí me chamou para orar. Pastor, vamos lá em casa para você orar por uma benção? Aí eu fui lá, orei pelo carro dele, orei pelo carro da filha dele, pela família e tal. Aí a última chave ele foi e deu na minha mão. Isso aqui eu só vou orar que esse carro aqui é do senhor. Mas... Não tem história não. Eu sei que o senhor vai querer relutar, não vai querer aceitar, mas Deus mandou te dar esse carro. Aí eu falei, agora não. Essa missionária se ofereceu para me pagar a metade do aluguel em Capivari. Falei, mas aí entrou essa parte, né? Eu falei, calma, missionária, não tenho dinheiro para pagar isso lá. Ela, pastor, não precisa se preocupar, eu vou pagar R$500, eu vou pagar a metade, você só vai gastar 500. Aí logo no princípio, algumas pessoas apareceram para poder ajudar. Outra pessoa pagou 300, outra 200. Mas assim, a pessoa que pagava 500 foi embora. A pessoa que pagava 300 foi embora. A pessoa que pagava 200 foi embora. Porque eu fiquei... Deus me deu um refrigério de quase 1 ano sem pagar R$1 de aluguel. Mas depois essas pessoas foram. Mas foi o tempo que foi necessário para o projeto se estabelecer. Hoje nós temos um projeto estabelecido em Capivari, com todo o aparato necessário. A nossa despensa, graças a Deus, vai bem. Glória a Deus. Né? Com a ajuda dos nossos amigos e irmãos, inclusive vocês. Amém. Né? E pessoas têm sido tratadas. Pessoas têm sido... famílias têm sido restituídas. Pessoas têm sido ajudadas. Eu recebo muita mensagem de mães. E isso, para mim, é um alento para minha alma, que vocês não têm noção do que é. Para uma pessoa que vivia a vida que eu vivi no passado, hoje eu tendo mães me ligando para me agradecer. Entendeu? Pela restauração da vida dos filhos. Hoje eu tenho meninos que foram alunos do projeto, que já é empresário, que já emprega pessoas, não é? Eu recebi empresários que hoje são crentes. Então, assim, muitas pessoas sendo mudadas, muitas pessoas sendo transformadas. Isso é gratificante. É muito gratificante, né? O que você diria para as pessoas que passaram pela mesma situação que a sua e que estão com dificuldade e acham que não vai ter solução? Deixa uma mensagem para essas pessoas, né, que passaram por essa mesma situação. Então, para uma pessoa que está passando pelo que eu já passei na vida e que quer ir além do lugar que eu estou hoje, não existe dificuldade. Porque a partir do momento que entra Jesus na nossa vida, tudo muda.
A transformação. O improvável se torna provável através de Jesus. Aleluia. Ele tem o poder de mudar a vida, de mudar a história, quadro, situação, curar enfermidade, trabalhar na área da família, porque a parte que eu mais recebo pessoas com dificuldades é na área familiar. Porque a maioria dos usuários de droga, eles têm a família destruída. E quando eles procuram ajuda é porque já não tem mais nenhum recurso. Ou a mãe já não quer mais dentro de casa, ou a esposa mandou embora, ou o casamento acabou, ou não tem mais condições de arrumar trabalho porque ninguém acredita mais. A gente trabalha com pessoas desacreditadas. Se hoje eu tivesse que botar um outro nome no projeto Rebote, eu chamaria de Caverna de Adulão. Porque os endividados, entendeu? As pessoas de má reputação, as pessoas que estão passando por problemas dos mais diversos estão ali. Ninguém quer segurar esse pepino, né? Vamos jogar lá. Ninguém no quer. centro de recuperação. Ninguém quer. É muito bonito você pegar uma alma na rua e falar, vou te ajudar, vou te levar para o centro de recuperação. E isso acontece, a pessoa vai, deixa lá e esquece que a pessoa existe, entendeu? E nós ficamos ali cuidando. E Deus tem levantado outras pessoas para poder nos ajudar a fazer isso. Mas não é fácil. Não é fácil. Todo mês é preocupação. É aluguel, é luz, é alimentação, coisa que ninguém doa. Essa é a grande verdade. Posso falar de vocês, né? Além de vocês aí, poucas são as pessoas que doam mistura. Uma salsicha, uma carne, alguma coisa. Por quê? O que se vê na mente do ser humano? Se tá difícil para me comprar para minha casa, eu vou dar carne para malandro comer, para aqueles preguiçosos que estão dormindo o dia inteiro. Usuário de droga dormindo o dia inteiro. E se tem uma coisa que eu não deixo eles fazer é ficar dormindo o dia inteiro. Lá a gente trabalha. Lá nós temos hoje, estamos criando galinha, né? Bastante galinha. Nós temos hoje plantação de aipim, batata doce, milho, maracujá. Nós temos bastante pé de árvore plantado. Criação de porcos, né? Criação de porcos. A gente procura fazer tudo para poder dar atividade para eles e dentro daquilo que eles fazem, eles poderem recuperar a dignidade. Porque a partir do momento que a pessoa se sente útil, ela vê que não está tudo perdido. Sim. Tudo começa, o tratamento começa pela a restauração, a reestruturação do meu eu. Eu preciso entender que eu não sou nada. Porque a maioria das pessoas que eu recebo, a autoestima delas quase que não existe. Quase que não existe. Porque elas ouviram tantas palavras de negatividade que chegaram ao ponto de não acreditar mais em si mesmas. Verdade. Então você precisa reconstruir aquele pensamento daquela pessoa e mudar aquela filosofia de vida, senão ela realmente não vai chegar a lugar nenhum. Porque é muito fácil. E prestem bem atenção numa coisa, você que está nos ouvindo também. Preste bem atenção numa coisa. Quando alguém fala pra você que você é uma excelente pessoa, que você é uma pessoa legal, que você é uma bênção, você até ouve, tudo bem. Mas quando alguém fala que você não vale nada, que você não presta, que tu nunca vai chegar a lugar nenhum, que você deveria estar morto, aquilo ali entra na nossa alma e abate. Sim. Palavras negativas, ela tem um poder tremendo de destruir. Poder de destruição. Porque quando você abençoa, às vezes a pessoa nem recebe, mas é Deus que tá ali. Então, o que pode te fazer é bem, mas quando você amaldiçoa, aquelas palavras ali, elas tomam forma, porque os demônios, eles entram nela, e aquelas palavras magoam, machucam, perturbam a mente da pessoa. Verdade. Então, eu recebo pessoas que, a maioria delas, quando não posso dizer todas, vem assim, porque eles fizeram tanto e não são vítimas. Não são vítimas. Eles fizeram tantas coisas erradas, agiram tão mal, que hoje as palavras que eles ouviram ficaram incutidas na mente. E a gente precisa fazer aquela higiene, aquela desintoxicação, não só do sangue, mas da mente. Aí entra uma outra coisa que eu vou falar. A maioria das pessoas me perguntam, quanto tempo é necessário? É 9 meses? A maioria das pessoas falam de 9 meses, eu não sei por quê. Deve ser o tempo da ser gerado. geração. A bênção ser gerada. Deve ser porque Jesus falou para Nicodemos que ele tinha que entrar no ventre da mãe, retornar na madre, nascer de novo. Porque não existe tempo. Isso é muito... E eu desafiaria qualquer pessoa a debater sobre isso comigo, porque não existe tempo. Sabe por quê? Porque o sangue, para desintoxicação, ele tem um período. Vamos botar aí 5 meses. O sangue para desintoxicar, para você fazer um exame para habilitação aí, de desintoxicação, você precisa de um período de prazo sem usar nada, entendeu? Então você pode. Mas o caráter? Quanto tempo é para desintoxicar a mente?
Qual é o profissional da área que vai dizer pra mim, ah, não, em 9 meses a mente é outra? Tem pessoas É um que processo, chegam, né? que a mente já muda nos primeiros dias, nas primeiras semanas, mas ele precisa se recompor, o espiritual, o emocional, o social, o familiar, é um conjunto de coisas que se uma não bater bem, é como se fossem os botões de uma camisa, pode birimbolar todos os outros. Sim. Então são várias áreas da vida da pessoa que precisam ser tratadas. Então eu não estabeleço tempo. E eu deixo eles bem à vontade, eu falo, ó, você pode ficar à vontade. Se você quiser morar comigo aqui, eu só não garanto depois que eu morrer, mas enquanto eu estiver vivo, você pode ficar aí que a gente vai cuidar, e a gente vai tratar do que tiver de ser tratado, porque a pessoa, quando ela se deixa ser tratada, é muito mais fácil, porque o camarada, ele mente. Vamos falar do usuário de droga, eu vou falar de um perfil aqui, o viciado do crack, a pessoa que é moradora de rua, que é usuário de droga. Ele mente para comer, ele mente para dormir, ele mente para se vestir, ele mente para usar droga. Na verdade, todas essas mentiras dele param num lugar, na droga. Ele mente para usar droga. Ele pede dinheiro de passagem, ele pede dinheiro para lanchar, ele fala que tá sem roupa, ele fala que tem que comprar o chinelo, porque é o único subterfúgio que ele tem. Ninguém vai dar trabalho para ele. Você sabia que tem pessoas que se sujam e ficam mais mal cheirosas para poder pedir? E eu vi isso de um morador de rua Né? que foi restaurado. Falou, pastor, a gente fica sujo porque se tá velho limpinho direitinho, ninguém dá nada não. Então eles têm as estratégias dele. E aí, você precisa libertar a pessoa da mentira. O Espírito Santo vai fazer essa obra. Mas a gente, na doutrina, tá? Na disciplina, a gente consegue fazer isso. Acorda cedo, capina, varre, lava a roupa, arruma o seu quarto. Você não pode levantar da cama sem a cama arrumada. Você tem que escovar seus dentes, o cabelo tem que ser cortado. Bota uma rotina diária de trabalho, né? Aquilo entra. Automaticamente as outras coisas vão saindo. Aí você vai pegando as mentirinhas. Você corta aqui, você corta ali. E você vai mostrando pra eles o que é certo. Ó, isso aí não é legal. O homem não faz isso, né? Isso não é coisa de crente. Isso não é coisa de cristão. Isso não é coisa de quem quer mudança. A pessoa, ela começa a entender essa outra realidade. Ela vai trazendo isso pra vida dela. E quando chega um período, eu acho legal isso, alguns chegam, pastor, como é que eu tô? Quando chega esse período aí pra mim é ótimo. Como é que eu tô, pastor? Saber se teve alguma evolução, né? Exatamente. Geralmente a minha resposta é, você tá longe de ficar bom, mas vai lutando. Tem que melhorar, tem que sempre estar melhorando, né, pastor? Que nós somos um processo inacabado. Nós não somos um processo pronto, nós somos um processo inacabado. Exatamente. Então, o que eu tenho a dizer aqui para os ouvintes, né, que vão nos ouvir, os que já, né, nós estamos precisando de pessoas que não sejam juízes para julgar. Pessoas que venham e entendam assim, se eu não consigo fazer uma comida, se eu não consigo doar uma roupa, mas você pode doar o seu tempo ou o seu carro, ou uma medicação, né, com a receita, algo, faça alguma coisa, ajuda essa obra, porque criticar tem um monte, né, falar, até papagaio fala, né, então nós precisamos de pessoas, porque eu quero deixar uma mensagem aqui, lá em João 1, do versículo 46 e 51, vai dizer que Natanael perguntou, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe falou, venha e veja. E lá em Nazaré, Natanael teve encontro com quem? Com Cristo, que esteve presente no momento que ele estava sozinho, né? Em espírito, podemos dizer assim, né, pastor Renê? Natanael estava debaixo de uma figueira, ali se lamentando, se questionando, achando, né, nos seus improváveis. E ele ali falando, e Deus, como é onipotente, onipresente, onisciente, e estando naquele momento dos seus questionamentos, né, o questionamento de Natanael, e aí Natanael vem falar, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe falou, venha. E ali quem vem? Né? O próprio Cristo. E falou, aí está um homem, né, que não há... Verdadeiro israelita que não há falsidade, né? Não é isso? Então, Natanael teve aquele impacto. Ué, ele me conhece? De onde? De onde? Então, o que eu quero dizer para vocês? Pode vir alguma coisa boa? Muitos perguntam de um centro de recuperação? De um presídio?
de uma rua, de um morador de rua, Veja. venha e veja, assistam. Faça uma visita ao projeto. Façam uma visita ao projeto, ao invés de estar questionando e julgando, estão dormindo, não estão fazendo nada, venha, como diz a palavra, venham e veja. Tem pedras preciosas que vão ser lapidadas. Essa é a mensagem que eu deixo. Né? Minha irmã, você quer deixar algo aí para os nossos ouvintes, falar mais alguma coisa? Não, só tenho a agradecer a presença do pastor Renê aqui com a gente hoje. Amém. Né, que é um projeto lindo. Convido, falo novamente, vá lá, vá visitar, vá ver com seus próprios olhos o que é feito ali. Porque, assim, esse homem, ele dedica praticamente 24 horas do seu dia, porque ele tem que se revezar entre Capivari e Piabetá. E ali, como toda casa, como em toda família, há problemas, há coisas a ser resolvidas, e às vezes nos dois lugares ao mesmo tempo, e ele tem que dar seu jeito. Fala, Senhor, eis-me aqui. Não é Deus, né, que está em todos os lugares. Então, meus irmãos, não é brincadeira. Isso aí não é brincadeira. O Senhor chamou esse homem para uma obra espinhosa, a qual ninguém quer. E linda ao mesmo tempo. Né? Ninguém quer estar ali, mas o Senhor colocou ele ali, ele se propôs a isso, e esse projeto só vem crescendo. Amém. Pela honra e glória do Senhor, e que cresça ainda mais, e que venha ajudar mais e mais pessoas. Amém. Porque ali não tem só ex-presidiário, ali não tem só morador de rua, pessoas que estavam em situação de rua que foi para ali. Ali também tem um rapaz lá que ele tem problemas psicológicos, um rapaz jovem, um menino lindo que está ali com vocês já tem algum tempo, né? Já fez 1 ano que ele tá lá? Marcelo? É. Já tá quase bom. Quase bom, né? Quase bom, né? Verdade. Eu acho incrível quando eu chego ali, ele se movimentando, como o pastor falou sobre a base do comportamento. Você chega ali, né? Às vezes você vai cumprimentar, você vai apertar a mão, você vai dar um abraço no irmão, eles ficam admirados, né? Verdade. De você chegar, de receber um abraço, de receber um carinho. Então, mais uma vez, eu venho te agradecer por estar aqui conosco hoje, né? E a você que está nos acompanhando aí, não deixe, se você chegou até aqui, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar esse vídeo, acione o sininho para que você venha receber mais vídeos e que esse vídeo venha ter mais alcance, venha chegar a quem precisa chegar, que a palavra do Senhor venha a ser espalhada aí, que venha a ser uma semente plantada e que venha a dar frutos, meu irmão. Amém. A paz. Pastor Renê, você quer deixar aí, nós vamos deixar aqui um espaço para você agradecer as pessoas, fiquem à vontade. Amém. Quero agradecer aqui em primeiro lugar meus pastores, né? Pastora Sandra Maria Gonzo de Carvalho, pastor Elceli de Carvalho, que quando eu busquei cuidar, a primeira coisa que eu fiz foi aos meus pastores. Eu quero agradecer eles aqui. Quero agradecer o meu amigo policial militar, nosso irmão Pedro, primeiro sargento do 34º Batalhão, que tem nos ajudado lá também. Tem ajudado, dado palestra, levado até empresários para ser tratado, para se conversar, sabe? É uma coisa muito bonita. Quero agradecer o nosso irmão Anderson, que faz parte do Café com Cristo de Piabetá. Nós temos em Nova Iguaçu e temos em Piabetá. Temos o grupo do Abraço, né? Temos lá o seu Lilica do Mercadinho. Temos aí o nosso irmão Fabinho do Maringá, né? São pessoas que têm aí somado conosco na obra de Deus. Teriam muitas outras pessoas que eu poderia aqui agradecer, né? Sim. Nós temos aí vários outros irmãos que têm somado conosco nessa obra. Bromberg, né? A Bromberg, né? O pessoal da Bromberg que nos ajuda aí com a conta de luz. Sim. Os grupos, né? De WhatsApp. O pessoal aí em Deus, né? Como é que é? Nosso grupo? Unidos em Deus, somos mais fortes. O nosso grupo Unidos em Deus, que é um grupo que foi criado aí para poder estar ajudando a gente nas nossas contas, porque nós pagamos 2 aluguéis, né? Pagamos conta de luz, então tem custo, tem gasto. Então eu quero agradecer a todos os irmãos da retífica que me ajudam no motor do carro, quando quebra, quando bate, o mecânico, né? E para aqueles que não foi lembrado, perdoe que Deus perdoa aí quem não foi lembrado, mas não foi esquecido, tá? Vocês estão nas minhas orações, todas as pessoas que têm orado por nós, até dizimista nós temos, né? Então que Deus abençoe a vida dos dizimistas do projeto e que Deus abençoe a vida de cada um. E também deixar para os meus filhos na fé, né? Os alunos do projeto de Piabetá
e de Capivari, que eu costumo dizer para eles, é a grande verdade. Hoje eu tenho pastora Patrícia, mas eles são minha família. Eles são minha família. Ali eu passo a maior parte do tempo com eles. Passo mais tempo com eles do que em casa. Então, eles também são minha família e eu amo a todos eles. Era só isso. Tá. Obrigado. E aí, para vocês aí que estão nos ouvindo, vamos deixar aqui o nosso abraço. Em breve teremos aí um novo episódio, né? Mais uma gravação, novas gravações, né? Na verdade, e é isso. Um abraço para todos. Glória a Deus. Meus irmãos, muito obrigado e até a próxima.